A reforma da Previdência ainda está em andamento. Muitos pontos foram discutidos, debatidos, alguns retirados do projeto original. Mas, como está hoje, o que deve ser mais relevante nas mudanças propostas? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a professora de Direito Previdenciário, Mônica Francischini. Tudo bem, Mônica? Tudo bem. Esse é um assunto agora que está muito em alta, né? É um assunto que está bem alta, bem na mídia e que está surgindo muitas dúvidas para os trabalhadores a respeito da reforma da Previdência. Você consegue aí, de uma forma mais simples, levantar umas 3 mudanças principais para a gente? Consigo. A reforma da Previdência, ela visa principalmente unificar as aposentadorias que nós temos hoje, de tempo de contribuição e idade. Então, vai passar a ser uma única aposentadoria, com uma idade para os homens de 65 anos, que isso não altera, é o que nós temos na legislação hoje. Uma idade mínima para a mulher de 62 anos, então aumentaria 2 anos do que nós temos hoje, que hoje a mulher se aposenta aos 60 anos de idade. E o tempo de contribuição mínimo, que hoje é de 15 anos, vai passar a ser 20 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Mas para quem já está no sistema, a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, que é a PEC número 6 de 2019, ela traz 3 regras de transição. Então, as pessoas que já estão no sistema vão poder se aposentar, não dessa forma que eu falei, mas através das regras de transição. Uma delas é um sistema de pontos, que hoje nós já temos o sistema de pontos, mas ele não é um requisito para a aposentadoria. Quando existe o sistema de pontos, a pessoa se aposenta por tempo de contribuição sem a incidência do fator previdenciário, que é um percentual que acaba derrubando o valor das aposentadorias na maioria das vezes. Mas o sistema de pontos vai passar a ser um requisito. Então, a mulher tem que ter 30 anos de tempo de serviço, 35 anos o homem, como é hoje, mas vai ter que alcançar esses pontos, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. Então, nós temos, nesse ano, 86 e 96 pontos, mulheres e homens. A cada ano vai subir um ponto. Então, a partir do ano que vem, de acordo com a PEC, vai passar a ser 87, 97 e assim por diante. Nós temos também uma segunda regra de transição, ainda falando de aposentadoria por tempo de contribuição, que estipula uma idade mínima. Então, também vai continuar sendo 35 anos de tempo de serviço, 30 anos de tempo de serviço para mulheres e homens, só que vai ter que existir uma idade mínima, que começa a somar a cada 6 meses, começa com 60 anos, e começa a somar a cada 6 meses a partir do ano que vem, em janeiro de 2020. E uma terceira regra de transição é para aquelas pessoas que já estão na iminência de se aposentar, que vai ser necessário um pedágio. Esse pedágio não é em dinheiro, é em tempo de serviço. Então, a pessoa ela vai ter, se ela faltar 2 anos de tempo de contribuição, quando a PEC entrar em vigor, ela vai ter que cumprir mais 50% do tempo restante. Então, uma mulher que tenha 28 anos de tempo de serviço, quando a PEC entrar em vigor, ela vai precisar, ao invés de cumprir 2 anos que ainda faltam, ela vai cumprir 2 anos mais 50%. Ou seja, 3 anos, exatamente. Tem muita gente brincando, já faz algum tempo, de que o brasileiro não vai se aposentar mais, né? Porque os números vão subindo, parece que a gente não vai conseguir alcançar. O que a PEC prevê é que, conforme houver um aumento da expectativa de vida, essa idade de 62 e 65 anos, ela também vai subir. Então, realmente, não dá para garantir que esses 62 e 65 será permanente, porque a própria PEC prevê esse aumento. Do jeito que está sendo proposta a reforma, o brasileiro pode ter uma certa tranquilidade no sentido de melhorar aí os investimentos e a entrada de dinheiro na Previdência, ou, por enquanto, nada é certo ainda? Não, na verdade, nada é certo ainda. A PEC ela traz muitos pontos positivos, mas também traz muitos pontos negativos. Então, essa questão, por exemplo, de arrecadação, de diminuição, de economia em sentido geral, toda a doutrina olha com olhos cuidadosos. Por quê? Porque a gente não tem um cálculo atuarial, ou seja, pessoas que estudem sobre o seguro, porque a Previdência Social ela é um seguro social. Então, precisa de uma análise prévia para realmente detectar quais são os problemas e, assim, poder fazer uma reforma da Previdência. Porque o orçamento da Seguridade Social, que engloba Previdência, Saúde e Assistência Social,
é um orçamento diferenciado do orçamento da União Federal. Então, não é tudo o mesmo caixa, o mesmo cofre. Isso está previsto na Constituição. São separados. Só que, muitas vezes, é divulgado os números todos juntos. E não é isso que acontece. O dinheiro arrecadado para a Seguridade Social, em linhas gerais, vem das contribuições sociais. E só vai ser gasto em saúde, previdência e assistência. O que nós temos é a DRU, que é a desvinculação da receita da União, que 30% desse orçamento da Seguridade Social ele é desviado de forma legal para o orçamento da União Federal. A PEC pretende acabar com a DRU. A proposta é exatamente acabar com a DRU, porque assim realmente sobraria mais dinheiro. Ficaria com aquele destino no mais caixa. certo. Exatamente. E assim, as pessoas que, por exemplo, trabalharam na roça por muito tempo, né, ou trabalharam e depois vieram para a cidade, elas têm como conseguir esse tempo, mesmo que não tenha aquele registro feito na carteira? Sim, tem. Com relação à aposentadoria por idade rural, também há uma alteração. Atualmente, a mulher se aposenta com 55 anos de idade e os homens com 60. E tem que comprovar 15 anos de trabalho no meio rural. Vai passar a ser 60 anos de idade, tanto para homens quanto para mulheres, e a comprovação de 20 anos de trabalho no serviço rural. Mas aquelas pessoas que não trabalharam com carteira assinada no período rural, elas têm, sim, meios de comprovar. Então, o que se precisa, o que a lei exige é início de prova material, ou seja, não é uma prova ano a ano, não é uma prova plena, não é somente nota fiscal. Existem diversos documentos que são admitidos, tanto na via administrativa, no INSS, quanto na via judicial, que permitem que essa pessoa se aposente, mesmo que ela tenha sido uma boia fria, mesmo que ela não tenha sido proprietária da terra. E, além desse início de prova material, precisa da prova testemunhal também, de pessoas que vivenciaram e que viram aquela pessoa trabalhando no meio rural para fazer essa comprovação. Aquela pessoa a mulher, por exemplo, que tem aí 60, 62 anos, que trabalhou uma certa fase da vida numa empresa ou em algum local, ela tem direito hoje a pedir essa aposentadoria? Tem, se ela trabalhava na roça e foi para a cidade. Eu digo até de uma forma geral, não só a mulher da roça agora, mas vamos supor as senhoras que de repente estão nos assistindo e que trabalhou numa tecelagem, numa loja, quando era mais jovem e depois parou de trabalhar para cuidar da casa. Elas têm direito à aposentadoria hoje? Se elas tiverem 15 anos de recolhimento, tem direito. Seja, quando eu falo recolhimento, pode ser carnê, pode ser carteira assinada, por mais que ela tenha efetuado o último recolhimento há 10 anos atrás. Para se requerer uma aposentadoria por idade, não é necessário a pessoa estar na qualidade de segurado. Ou seja, ela pode ter recolhido há muito tempo atrás, mas ela tem que ter os 15 anos pela lei de hoje. No mínimo 15. No mínimo 15. Se é uma pessoa que trabalhou no meio rural, depois foi para a cidade, também existe a probabilidade, uma aposentadoria que nós chamamos de híbrida, de somar esse período rural com o período urbano. E isso tem que dar 15 anos. E aí a idade mínima é de 60 anos para a mulher e 65 anos para o homem. O pessoal tem falado muito, melhor não esperar a Previdência, fazer uma Previdência privada. Muita gente acha que a Previdência privada vai ser aquele pagamento eterno, só que não é eterno também, né? É bom pensar nisso. Exatamente. O que eu sempre aconselho, quando me perguntam, é diversificar. Né? Você não pode, até porque o INSS, a Previdência Social, ela é um seguro social compulsório. Então, a pessoa que trabalha, por exemplo, com carteira assinada, ela não pode optar em recolher ou não para a Previdência Social. Pela PEC, também está sendo criada um novo sistema de capitalização, que nós não temos hoje, mas pela lei atual você não pode optar. Então, você é um segurado obrigatório em determinadas situações. Mas, paralelo a isso, a pessoa pode, sim, fazer uma previdência privada, seja numa instituição financeira ou em qualquer órgão que tenha isso, e depois ela se aposentar pelos dois. Ela somar tanto a aposentadoria pública quanto a privada. E aí vai ter um pouquinho mais de tranquilidade, sim, né? Sim. Mas é legal lembrar isso, porque assim, até pouco tempo eu não tinha essa informação também.
que não é porque você fez uma aposentadoria privada que você vai receber o resto da vida, é aquele valor que foi poupado. Exatamente, né? Porque a previdência privada, ela se assemelha muito mais a uma capitalização do que a previdência pública, mas não significa que ela vai ser o resto da vida. Para o resto da vida, exatamente. Até acabar aquele fundo que está lá reservado. Exatamente. Né? Aí cada instituição financeira tem algumas regras específicas, né? Mas isso realmente é verdade, não é uma lenda. Agora, assim, a pessoa hoje que pensa que está próximo de se aposentar ou que quer saber, por exemplo, com quantos anos isso pode acontecer, mesmo ainda tramitando toda essa história, aonde ela deve ir? Tem um local que ela procura? Ela tem algum sistema que ela pode colocar os dados e ver mais ou menos? O INSS, ele fornece essas informações. Então, é possível a pessoa ir numa agência, por exemplo, da Previdência Social e requerer o que nós chamamos de código de acesso. É uma senha dela que ela vai conseguir entrar no INSS e verificar todos os recolhimentos que ela tem. E esse site do INSS, com esse código de acesso, permite que a pessoa, inclusive, faça uma simulação do tempo de contribuição que ela tem. Agora, é sempre importante verificar se todos os registros que ela teve em carteira ou todos os carnês que ela recolheu estão no sistema do INSS. Porque o que acontece muito é de registros antigos, carnês antigos, não estarem no sistema do INSS. E vai ficar faltando. E aí fica faltando, exatamente. Mas o site do INSS fornece esse instrumento de simulação. Seria importante até para a pessoa realmente verificar se está tudo ok. Se não tiver, daí tem que fazer um requerimento. Isso. Aí ela tem que requerer uma atualização cadastral para atualizar todos os registros que eventualmente ela tenha e que não estão no INSS. E isso é muito comum, porque o INSS ele nem sempre foi informatizado, né? Então, muitas vezes, as informações obtidas anteriormente eram microficha. Isso, alguns foram extraviados. E por isso que é bom guardar tudo, né? Exatamente. Carteira de trabalho, tudo certinho. Carteira de trabalho, carnês do INSS, é importante guardar. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Obrigada.